E aí, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar de fisiologia renal. É uma fisiologia bastante interessante, não tem todo aquele glamour da fisiologia cardíaca, nem passa tanto na novela como a fisiologia neurológica, mas vocês vão ver que ela é bastante interessante, tem alguns detalhes muito importantes, então vamos embora. Quando a gente fala então do sistema renal, é bom fazer uma pequena apresentação. A gente precisa lembrar que a gente está falando uma estrutura bem clara, formada por dois rins, rim direito, rim esquerdo. Lembrando que o rim esquerdo tem uma posição um pouquinho mais elevada do que o rim direito, não é verdade? Esses dois rins têm uma anatomia muito própria, que você deve se lembrar lá. E se você não se lembra, eu recomendo dar uma pausinha daqui a pouco, ou pelo menos no final desse vídeo, pega lá seus livros de anatomia, entra na internet, dá uma boa olhadinha, que vai ajudar bastante você. Mas você se lembra que, de uma maneira geral, ele tem uma estrutura formada pelos cálices, todos desaguando ali na pelve renal, não é verdade? Então, aqui a gente tem a pelve renal, é uma estrutura bonita, macroscópica, não é verdade? Que deságua nos ureteres. Temos dois ureteres, um uréter para o rim direito, um uréter para o rim esquerdo. Os dois ureteres, então, descendo até a bexiga, ok? Homem, bexiga, mulher, bexiga, os dois têm lá a sua bexiga. A posição anatômica fica um pouco diferente, porque na mulher a gente tem o útero se colocado um pouquinho posteriormente em relação à bexiga. No homem, a gente tem abaixo da bexiga a próstata, não é verdade? Então isso acaba mudando um pouco o posicionamento anatômico dos dois, e aí, então a bexiga desaguando na uretra, ok? Então, tirando uma questão de posicionamento, algum detalhe assim, basicamente a gente tem os mesmos componentes do sistema renal no homem e na mulher. Legal, vamos adiante. Bom, embora a gente fale muito do rim, temos dois rins, e é importante falar dos rins, quando nós estudamos a fisiologia renal, nós não estudamos o rim como um todo, mas nós estudamos uma partinha dele que nós vamos chamar de unidade funcional. O que é uma unidade funcional? Basicamente, pessoal, a unidade funcional dos rins são os néfrons. Quando nós estudamos os rins, na verdade nós estudamos o néfron. Sabendo como funciona um néfron, a gente pode aumentar, multiplicar e entender como funciona o rim como um todo. Legal? Então vamos lá. Néfron. Bom, obviamente que o néfron é uma estrutura muito pequenininha. Não dá para pegar um rim e a olho nu ir lá e observar o néfron. Por quê? Porque em cada um dos rins a gente tem cerca de 1 milhão de néfrons. É néfron que não acaba mais, ok? Cerca de 1 milhão para cada rim. O que é interessante é que os néfrons são estruturas bastante complexas. E justamente por isso, como é uma estrutura tridimensional formada por diversos componentes, a gente vai ver isso daqui a pouco, os néfrons não são regeneráveis. Ou seja, você nasceu com aqueles, vai com eles até o final da sua vida. Ah, e se acontecer alguma coisa e eu lesar um néfron? É um néfron a menos. Não tem regeneração. Por outro lado, esses néfrons trabalhando dia e noite, noite e dia, desde que você nasce, eles sofrem um estresse muito grande ao longo da vida. E o que se observa é que mais ou menos a partir da quinta década de vida, a gente tem uma perda de mais ou menos 10% do número de néfrons que a gente tem por década. A gente perde 10% a cada década de vida a partir dos 40 anos de idade. Ah, mas você falou que é a quinta década, lembra? A primeira década começa com o seu nascimento. Quando você faz 10 anos, você entra na segunda década de vida. Então, com 20 na terceira, com 30 na quarta, com 40 na quinta década. Então, desde os 40 anos de idade, a cada 10 anos, a gente acredita que você tenha uma perda por volta de 10% do número de néfrons. Significa que lá para os 80, você já teve uma perda considerável, ok? De 40% mais ou menos dos seus néfrons. E aí, então já era? Não, porque a gente tem uma reserva muito grande. Então, embora nós tenhamos 2 milhões de néfrons, nós conseguimos ter uma função razoavelmente normal
com cerca de 500 mil. Significa que a gente tem praticamente 4 vezes mais do que a gente precisa. E à medida que a gente vai passando pelo processo de envelhecimento e esses néfrons vão degenerando, não deveriam mais fazer o quê? Outros néfrons, eles conseguem assumir um pouco do papel daqueles néfrons que foram embora pelo processo degenerativo. Então, assim, ainda perdendo quase metade dos néfrons, lembra, você tem 4 vezes mais, se você perder metade, você ainda tem o dobro. Então tá indo bem pra caramba. E ainda assim esse dobro que sobrou ainda consegue ter uma função um pouquinho acima, porque eles aumentam um pouquinho e trabalham com isso para se adequar melhor à nova situação. Então, por isso, a gente tem uma quantidade de néfrons limitada. Se a gente trabalhar direitinho, a gente perde menos e tem uma boa qualidade de vida. Se a gente perder muitos, não tem muito o que ser feito, porque os néfrons não são regeneráveis. Ok? Obviamente que daí você vai pensar, aí é transplante, aí não é fisiologia. Aí a gente já vai para outra história. Vamos voltar aqui, pé no chão, vamos continuar. Quando falamos de néfrons, temos basicamente 2 tipos importantes de néfrons, os chamados néfrons corticais e os néfrons justamedulares. O que são os néfrons corticais? Reparem nesse desenho, aqui eu tenho um néfron e aqui eu tenho outro néfron. Você ainda não reconhece direito a estrutura, porque a gente não discutiu as partes, mas acredita em mim. Reparem que esse aqui, ele vai daqui até aqui, ou seja, ele tem um tamanho pequeno perto desse, que se estende desde esse ponto até esse ponto. Na prática, o que acontece é que esses glomérulos, eles estão na sua maior parte situados no córtex renal. Eles têm uma porção que entra na medula renal, mas é uma pequena porção que acaba entrando na medula renal. Enquanto que esse outro néfron, ele acaba tendo uma boa porção dele lá na medula renal. Então esse aqui é o chamado de néfron justamedular, ou seja, está emendado na medula, e esse aqui é chamado de néfron cortical, porque a maior parte dele está situada no córtex renal. Fácil demais, não é não? Bom, então agora vamos estudar um pouquinho em detalhes as partes dos néfrons. Aqui já tem vários nomes, está bem colocado, mas vamos estudar isso com uma imagem um pouco mais trabalhada. Vamos lá? Então, o que a gente tem aqui? Bom, aqui a gente tem um néfron aqui do lado. Ele está representado basicamente nessa cor bege, ok? Junto dele você percebe alguns desenhos aqui, alguns tubos de vermelho. Obviamente aqui está representando a rede arteriolar ou o sangue oxigenado, não é verdade? E aqui a gente tem uma linha azul, um sangue venoso. Nesse momento eu não vou discutir muito sobre oxigenado e desoxigenado, porque não é essa a discussão, mas ele apenas representou sobre vermelho e azul para mostrar que era um sangue que está chegando e um sangue que está saindo, ok? Artéria, veia, arteríola e vênula, ok? Então, como é a estrutura de um néfron? A primeira estrutura que chama atenção no néfron, a primeira subestrutura, se você prestou atenção no português, é essa aqui, ó. Dá para ver esse desenho esquisito? Pois é, isso aqui é o glomérulo. Glomérulo renal. O glomérulo é uma palavra que vem de glomus, lá do latim ou do grego, não tenho bem certeza, mas que significa novelo. Realmente por quê? Porque o glomérulo é a primeira rede capilar dos rins. Ou seja, então veio lá a arteríola, meta-arteríola, não foi isso que a gente estudou? Arteríola, meta-arteríola, chega nos capilares. Esses capilares nos rins, no néfron, eles são completamente enovelados. Quando eles fazem esse novelo, essa formação enovelada, eles literalmente fazem uma bolinha, ok? Então é isso que ele representou aqui, ou pelo menos ele tentou representar aqui, é o glomérulo. Então o glomérulo é a primeira rede capilar.
E esses capilares chamam a atenção porque não são capilares normais ou comuns, como a gente observa lá no músculo ou como a gente observa no sistema nervoso, mas são capilares fenestrados, ou seja, as passagens entre as células endoteliais são mais abertas, ok? Bom, eu tenho aqui então esse novelo, gostaram aqui? O novelo, que é o glomérulo, e abraçando esse novelo, abraçando o glomérulo, a gente tem o que a gente chama de cápsula de Bowman. Dá para perceber aqui, ó, parece literalmente que ela está abraçando o glomérulo. Tá vendo aqui? É a cápsula de Bowman. Então, a cápsula de Bowman é a primeira estrutura verdadeira do néfron, ok? Porque antes a gente estava falando do glomérulo como estrutura capilar, ok? Embora néfron seja o conjunto. Então, aqui a gente já pode pôr uma primeira definição de néfron. Néfron é a unidade funcional dos rins, se estende da medula se estende do córtex até a medula renal e é formado por redes capilares e redes tubulares, ok? Ou, melhorando o português, formado por duas redes capilares e uma rede tubular. Legal, não? Repassando, néfrons. Unidade funcional dos rins, se estende do córtex à medula, formado por duas redes capilares e por uma rede tubular. Lindo, não? Então, tudo isso são os néfrons. Então, aqui a gente pode falar que a cápsula de Bowman é a primeira estrutura tubular do néfron, ok? Seguido da cápsula, percebam que a cápsula deságua justamente em um tubo. Dá para perceber aqui? E esse tubo vem, vai. Aqui eu escrevi simplesmente túbulos. E você vê que o primeiro item desses túbulos são os túbulos proximais. Em muitos livros vocês vão encontrar, na verdade, escrito como túbulos contorcidos proximais, ok? Dá para perceber porque é contorcido, porque ele é todo cheio de curvinha, não é isso? Túbulos proximais ou túbulos contorcidos proximais, os dois termos estão valendo, ok? Reparem que o túbulo contorcido proximal, ele desce para onde? Desce em direção à medula, na verdade, ou ele acompanha, ele segue em direção à medula do rim. Então, aqui eu tenho isso acontecendo. Reparem que, de repente, ele ficou mais fininho. Deu para perceber? Ele ficou mais fininho, desceu e... Opa! Subiu de novo, fez uma curvinha e subiu. Então, nisso, ele faz a alça de Henle, ou alça de Henle, como muita gente fala. Ok? A alça de Henle, ela então tem duas porções importantes. O ramo descendente, ou o ramo que está descendo, o ramo ascendente. Dois ramos. O detalhe, pessoal, é que o ramo descendente, se você reparar no desenho, ele é todo fininho de cima até embaixo. Porém, depois a gente faz a curva da alça e começa o ramo ascendente, o ramo que está subindo, ele tem uma primeira porção fininha e depois ele volta a ficar mais espesso ou mais grosso, na verdade, se equiparando aos túbulos contorcidos. Então, o ramo descendente é ramo descendente e o ramo ascendente eu tenho a porção delgada e a porção espessa, ok? Quando termina a porção espessa da alça de Henle, começam os túbulos distais. Se você olhar no desenho, você vai ver que ele também faz todas as curvinhas. Significa que eu também posso chamá-los de túbulos contorcidos distais, ok? Então, repassando, eu tenho túbulos proximais, alça de Henle, túbulos distais, ou túbulos contorcidos proximais, alça de Henle, e túbulos contorcidos distais, ok? Os dois nomes estão valendo. Henle ou Henle
por mim, tanto faz. O cara não vai voltar mesmo para falar nada pra gente. Tá valendo. Só escreve direito, porque lá não tem desculpa. Ok? E a alça de Heine, ramo descendente, porção delgada do ramo ascendente, porção espessa do ramo ascendente. Ok? E quando terminam os quando terminam os túbulos distais? Quando terminam os túbulos distais, ele cai nos dutos coletores. Esta porção aqui, que é o túbulo distal, aqui em diante ele está no túbulo coletor. Dá para ver aqui, ó, túbulo coletor. Tá vendo essas pontinhas aqui, ó? Parece uma árvore que cortaram os galhos. É mesmo, porque aqui, na verdade, seria onde estaria desaguando um outro néfron, aqui um outro néfron, aqui um outro néfron, ou seja, um túbulo coletor, como o nome diz, coleta o que vem de vários néfrons, ok? E aí ele vai seguir adiante até chegar lá no cálice, depois nos cálices renais e aí na pelve renal e seguir adiante, ok? Então fácil, não é? Bem tranquilo. Mas uma coisa que é importante é que se você prestou bem atenção, eu falei que os glomérulos eram uma rede capilar, não é isso? Bom, quando eu tenho um capilar, o que eu tenho antes dele? Uma arteríola. Arteríola capilar. E depois o que eu tenho normalmente? Uma vênula. Mas aqui não é assim. Porque quando eu tenho a saída dos glomérulos, reparem, eu tenho mais o que? Capilares. Exatamente, são chamados de capilares peritubulares, ok? Então, arteríola, glomérulo, e depois eu tenho mais capilares. Bom, mas o que vem antes de capilar? Arteríola. Então eu tenho arteríola, glomérula, arteríola, capilares peritubulares. Nossa, então tem duas arteríolas? Tenho, porque eu tenho duas redes capilares. Primeira rede glomérulo, segunda rede capilares peritubulares. Bom, mas para a gente não falar arteríola, que o nome ficou esquisito, a gente tem um nome bem próprio para elas. A primeira arteríola que está chegando no glomérulo é a arteríola aferente. Não está escrito? Anota aí no seu caderninho. Arteríola aferente, porque ela chega no glomérulo. A outra não está saindo do glomérulo, então a outra é a arteríola eferente. A gente vai discutir isso bastante algumas aulas mais para frente, ok? Então, repassando, arteríola aferente, glomérulo, arteríola eferente, capilares peritubulares e quando terminam os capilares peritubulares, aí sim, vênula e o sangue segue adiante. Lindo, não? Funções renais. Bom, talvez você já tenha se perguntado para que servem os rins. Todo mundo sabe que os rins estão relacionados com o quê? Com a formação de urina. Ah, legal. Mas vamos pensar um pouquinho mais quais são as funções dos rins? Bom, uma das primeiras funções que vale a pena a gente lembrar é a gliconeogênese. Meu Deus do céu, o que é isso? É coisa de bioquímica mesmo. Gliconeogênese. Como o nome diz, glico te lembra glicose. Gênese te lembra surgimento, ok? E neo, de novo, por quê? Porque é a formação de uma nova glicose. Bom, o que é a gliconeogênese? É quando eu consigo fazer uma nova glicose por meio de outros substratos. Nossa, a gente é capaz de fazer glicose? Pois é, meu amigo, a gente é capaz de fazer. É a gliconeogênese. Se você ainda não estudou, provavelmente você vai estudar, ok? A gliconeogênese basicamente é feita em dois órgãos no organismo humano. A maior parte dela é feita no fígado, mas uma segunda parte acaba sendo feita nos rins. Então, os rins têm um papel na gliconeogênese. Obviamente que em que momento é importante eu fazer glicose? Principalmente nos momentos de jejum, na verdade, em que eu não tenho o intake, a administração da glicose. Então, nesses momentos de jejum, principalmente jejum prolongado, os rins também vão atuar na gliconeogênese. Segunda função,
produzir hormônios. Essa talvez você nunca tivesse ouvido falar. Mas sim, os rins também participam dessa função de produzir hormônios. Os rins produzem a eritropoietina. O nome não é aquela beleza toda mesmo. Mas eritro, te lembra eritrócitos? Eritro é vermelho, célula vermelha. Hemácia, isso! A eritropoietina de poiese tem a ver com o quê? Com a formação de novas hemácias. É um hormônio que serve justamente para estimular a formação de novas hemácias. Você observa, você encontra muito esse hormônio abreviado como EPO, EPO, ok? A eritropoietina se encontra normalmente ela abreviada em tudo em maiúsculo como EPO ou EPO, ok? Outro hormônio é a renina. Aqui a gente tem que fazer uma vírgula, porque a gente trata bastante a renina como hormônio, mas na verdade ela não é, ok? A renina, na verdade, é uma enzima, mas classicamente, como ela faz parte do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema bastante estudado já há muito tempo, classicamente ela ganhou o direito de ser chamada de, não de madame, mas de hormônio. Então você encontra em muitos livros a renina sendo tratada como hormônio. Na verdade, ela não é bem um hormônio, na verdade, ela é uma enzima, ok? Mas isso é uma discussão que fica para um outro nível. Para vocês, é importante a gente saber que a renina entra aqui, normalmente, na maioria dos livros, como um dos hormônios, embora a gente faça produzida pelos rins. E mais, os rins também são muito importantes na produção da vitamina D. Você talvez já tenha visto ou estudado toda a formação da vitamina D, não é verdade? O colecalciferol e tudo mais. Bom, a linha é grande porque a gente tem desde a influência do sol para a formação, não é verdade? A gente também pode adquirir a vitamina D, D2 ou D3 pela dieta, pela alimentação. Ela passa pelo fígado, lá ela sofre uma primeira mudança importante e aí ela passa nos rins e aí sim ela fica show de bola, preparada para atuar na maior captação de cálcio lá no intestino, para aumentar a retenção de cálcio nos rins e assim fazer com que você possa ter uma maior quantidade de cálcio circulante, entre outras ações que a gente não vai discutir aqui no momento, ok? Mas a vitamina D é uma vitamina bastante importante que está sendo muito discutida, porque seu papel cada vez mais descobrimos novas coisas, não é verdade? E os rins estão bastante relacionados porque eles entram justamente na última etapa de conversão. Lindo, né? Não? Você nem imaginava que ele também servia para isso. Outra, regulação do leque. Quem que é leque mesmo? O líquido extracelular. Por que regulação? Bom, regulação porque ele vai regular várias coisas aqui na brincadeira. Ele vai fazer a regulação da osmolaridade do organismo, ele vai manter o equilíbrio iônico e ele vai regular o equilíbrio ácido-básico, ok? Na verdade, aqui eu vou fazer uma correçãozinha. Lembra que é tudo muito dinâmico, certo? Ok. Então, regulação do leque, a regulação plasmática e do leque ficam como sinônimos, ok? Me desculpem. Então, regulação do leque, regula a osmolaridade do organismo. O que é osmolaridade? Osmolaridade é a quantidade de água que você tem nessa brincadeira toda, ok? Por que a gente fala osmolaridade? Bom, porque a gente fala da questão da relação de solutos e solução, mas a gente não avalia os dois em separado, ou seja, não avalia o conteúdo líquido per si. A gente avalia sempre a solução e o quanto que a gente tem diluído nela. Detalhe de bioquímica, pergunta lá, professor, vai ter prazer de explicar melhor, mas a gente então tem que os rins participam da regulação da osmolaridade do organismo, ok? Ele também trabalha para manter o equilíbrio iônico, ou seja, as quantidades de sódio, de potássio, de cálcio, de magnésio, de ferro, não. Volta. Sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro,
e mais um monte de outros íons. Quem vai regular tudo isso, se tem de mais, tem de menos no organismo, acaba sendo os rins, ok? Regular o equilíbrio ácido-básico. O que eu quero dizer com isso? A acidez do sangue. Isso acaba sendo um item muito, muito importante. E essa regulação, os rins vão atuar ativamente para manter o pH do sangue nos níveis adequados. Também a gente acaba discutindo isso num outro momento. Excreção. Esse talvez seja o item mais conhecido quando a gente fala de função renal, não é verdade? Porque os rins, o principal papel deles é excretar. Excretar o quê? Eliminar substâncias tóxicas do organismo, ok? Então, quando a gente fala de substâncias tóxicas, estamos falando da ureia, estamos falando da creatinina, ok? Substâncias que seu organismo produziu, são frutos do catabolismo e que precisam ser eliminadas. Nem todas são eliminadas pelos rins, algumas a gente sabe que são eliminadas pelo fígado, os dois são irmãozinhos de função, uns ficam para um, outras ficam para o outro, e assim a gente vai trabalhando a coisa, ok? Excretar substâncias exógenas. A maior parte, se não todas as substâncias exógenas, acabam sendo eliminadas pelos rins. A maior parte, então, das drogas, dos medicamentos nesse sentido, drogas lícitas, não é verdade? Vamos colocar assim, venenos, substâncias inadequadas que você acabou ingerindo, estas substâncias exógenas, ou seja, não fazem parte do organismo, não são naturais do ser humano, normalmente são eliminadas pelos rins. Se não forem eliminadas pelos rins, serão eliminadas pelo fígado. Mas como que o fígado elimina? Ele joga no intestino e, em vez de virar número 1, vira número 2. Ok? E por fim, obviamente, produzir urina. Ok? Você pode falar, mas não é a mesma coisa eliminar essas coisas e produzir urina? Não, a urina é o meio que ele faz para eliminar tudo isso. Mas a urina está relacionada a praticamente todos os itens que a gente discutiu até agora, e é a produção específica dos rins. E por fim, a última função, mas nem por isso menos importante, e uma das funções que a gente vai mais discutir enquanto falarmos de função dos rins, a regulação da pressão arterial. Então aqui a gente fez um panorama para falar das diversas funções dos rins. São muitas, você percebeu, ok? Basicamente a gente conseguiu agrupar em 5: a gliconeogênese, a produção de hormônios, a regulação do leque, a excreção e a regulação da pressão arterial, mas deu para colocar alguns subitens e assim você tem um panorama geral dessa função. Espero que você tenha pegado bastante esses itens. A gente continua então. Abraço.